Olá, estudantes. Sou Andresa Magalhães. A aula de hoje nós vamos estudar o período colonial dentro da pecuária. Nas aulas passadas, nós vimos a questão do açúcar, nós também já trabalhamos sobre a madeira, né, que veio do pau-brasil. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre a pecuária. Durante o período colonial, a empresa açucareira foi o grande investimento dos portugueses nas terras brasileiras. Contudo, as necessidades de consumo das populações nativas serviram para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, destinadas à subsistência. De início, a criação de gado era apenas uma atividade complementar nas fazendas agropecuárias e o principal uso dos animais era com a tração nos engenhos. Mas, a partir do século XVII, o crescimento tanto de uma quanto da outra atividade, a criação do gado foi se expandindo e se tornando uma atividade independente. Então, nós vamos observar neste mapa, como eu havia falado, nós já trabalhamos nas aulas anteriores a mineração, né, que é esse pontinho amarelo, onde se localiza na região brasileira na colonização. Depois nós falamos da cana-de-açúcar, onde que está mais centralizada, né, na exploração desta economia. E hoje nós vamos falar da pecuária, de onde surgiu para onde se expandiu. Então, o surgimento dela, a entrada, foi por Salvador. Mas, para frente, foram para o litoral nordeste, né? Que é Pernambuco, Maranhão, Piauí. Então, nós vamos agora entender um pouquinho esta exploração e essa expansão territorial. O gado bovino foi introduzido pelo governador-geral Tomé de Souza, em 1549. A pecuária tornou-se a principal atividade complementar. Foi decisiva na penetração rumo ao interior, foi se expandindo, né? Fez essa expansão colonial, ocupando o sertão nordestino. Então, agora nós vamos ver mais detalhadamente essa expansão, esse crescimento dentro da colônia. A pecuária brasileira se iniciou mais precisamente na capitania de São Vicente. Depois, em 1550, Tomé de Souza trouxe um novo carregamento, desta vez para Salvador, de onde a pecuária se estendia para outras regiões do Nordeste, como havia falado, principalmente Pernambuco, Maranhão e Piauí. A medida, apesar dos seus caráteres visivelmente restritos, acabou impulsionando a criação de gado no interior do território de forma extensiva, com o uso de pastagens naturais, que precisava para a sobrevivência do gado. No século XVII, a atividade alcançava várias regiões nordestinas e contava com mais de 6.000 cabeças de gado. Além de se constituir enquanto uma atividade econômica alternativa aos projetos de exploração colonial, a pecuária também instituía novas relações de trabalhos alheias ao uso da mão de obra escrava. Como era essa forma de trabalho, né? Sempre foi a forma escrava, sem pagamento, simplesmente trabalho, via uma forma alheia a isso. A pecuária ela fez com que essa forma alheia composta por trabalhadores livres, de origem branca, negra, indígena ou mestiça. Além disso, o pagamento pelos serviços prestados era realizado com repasse de novos animais que surgiam no rebanho, então iam nascendo, eles iam pagando esses trabalhadores que trabalhavam no cuidado do gado. Era um mercado, a pecuária ampliou seu mercado consumidor, estabelecendo novas frentes de expansão no Nordeste e na região sul do território, né, como aqui no mapa
dá para perceber que surgiu em Salvador e depois se expandiu para a região sul. Também podemos observar que consolidou um consumo tanto no comércio do gado, os equinos e os muares, que usava para transportar mercadorias e pessoas. Geralmente eram organizados feiras em alguns centros urbanos do interior, onde esses animais eram negociados. Então, essa expansão territorial, ela se deu muito vastamente por essa economia que estava surgindo, que era a pecuária. Para isso acontecer, tinha limitações. E essas limitações, essa expansão da pecuária, foi de grande importância no processo de ampliação do território, paralelamente após a decadência da atividade mineradora no interior. Então, o minério caiu, a pecuária ela se acendeu. No interior, a pecuária também se consolidou como uma nova atividade que substituiria o vazio econômico deixado pelas minas. Então, essa expansão, como como eu vim falando no decorrer, ela dependia de tratados, ela dependia de bandeiras. Nós vamos entender este processo de entradas e bandeiras. Entradas é uma terminologia que ela vem como são pessoas que vai nessa expansão cuidar. Ela ia em busca de índios para trabalhar na mão de obra, a mão de obra indígena, tanto entradas como bandeiras. A diferença uma da outra nós vamos ver no decorrer da aula. Essas expedições capturavam os índios para trabalho escravo, à procura por metais preciosos como ouro, prata, diamante. Logo após a crise do açúcar, iniciada em meados do século XVI, tanto a coroa portuguesa como os particulares organizavam expedições para explorar outros tipos de riquezas no interior da colônia. As entradas e bandeiras foram expedições realizadas no século XVIII em direção ao interior do Brasil, com o objetivo de encontrar metais, tendo como principal característica das bandeiras, a bandeira, foram expedições que saíram da capitania de São Paulo em direção ao sertão brasileiro. Foram os bandeirantes os primeiros a encontrarem o ouro às margens do rio, em Minas Gerais, nas Minas Gerais. Essas expedições tiveram como objetivo, além de a procura do ouro, a captura dos índios para trabalhar nas lavouras paulistas. Participantes da bandeira. Quem eram os principais participantes? Foram organizadas e financiadas pela coroa. As entradas, eles eram financiadas pela coroa. As bandeiras já são particulares, foram expedições particulares que foram adentrando a extensão das colônias. Alguns participantes destacaram nessas expedições, como Bartolomeu Bueno da Silva e o Borba Gato. Existiam 3 tipos de bandeiras. Nós vamos ver detalhadamente cada uma delas. Bandeiras de apresamento. Adentrar no sertão para aprisionarem índios e levarem para São Paulo para trabalhar como escravos. Bandeiras de prospecção. Buscaram encontrar e explorar metais preciosos. Bandeiras de contrato. Perseguiam os escravos fugidos e destruíam seus quilombos. Como já vimos na aula anterior, nós vamos saber um pouco sobre os tratados e os limites. Essa expansão pecuária, ela se deu através das expedições, que nós falamos, acabamos de explicar, e também de tratados, aonde delimitavam os limites, tanto das terras pertencentes à Espanha, quanto das terras pertencentes a
Portugal. A Espanha ela ficou com a sua área de pertence muito maior. E este tratado recebeu o nome de Tratado de Tordesilhas, aonde existia uma linha imaginária que demarcava, né, esse território, aonde que cada um as suas limitações. E nós vamos saber mais detalhadamente esse processo. Como já vimos, como vinha falado, deste Tratado de Tordesilhas, foi um documento assinado em junho de 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas, Portugal e Espanha. Delimitaram através de uma linha imaginária as posses portuguesas e espanholas no território da América do Sul. Também mais à frente surgiu o Tratado de Madrid. Foi um tratado firmado na capital espanhola entre os reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha, em 13 de janeiro de 1750, para definir os limites entre as respectivas colônias sul-americanas, pondo fim, assim, às disputas e podendo concluir que o Tratado de Tordesilhas dividiu o território, como eu havia falado, esse território descoberto, em duas partes, uma para Portugal e a outra para Espanha. E o Tratado de Madrid anulou o Tratado de Tordesilhas, admitindo a ocupação portuguesa das terras espanholas. Dessa forma, o Brasil, como colônia portuguesa, teve o seu território oficialmente expandido, que no Tratado de Madrid veio mostrando essa expansão, né? Que aqui era só Portugal e com o Tratado de Madrid tudo se tornou, né? Com isso, nem toda a produção na colônia era destinada ao mercado externo. Haja vista que a criação do gado era voltada ao consumo interno. A pecuária foi uma atividade de grande importância para a expansão territorial na colônia portuguesa, na América. A pecuária se distinguiu bastante do sistema de produção empregados nas produções da cana-do-açúcar. Nós vamos ver agora como foi esse processo de expansão. Nós falamos, né, falando cada um deles, explicando mais detalhadamente, e agora nós vamos ver um todo, como um todo. Esse processo começou com as entradas, com as bandeiras, a expansão deste território, que foi na exploração de metais preciosos. Entre as entradas, ela era militar, de investimento de Portugal, tendo como base o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras eram particulares, também na região de São Paulo, que eles faziam essas expedições e depois adentraram ao Brasil. Acabando de explicar as bandeiras de preação, que é a caça indígenas, missões, a escravidão e a União Ibérica. A bandeira de contrato, o contrato era tribos indígenas, aonde que eles caçavam e também destruíam os quilombos. A bandeira de prospecção, metais preciosos, era um incentivo de Portugal a essa busca de metais preciosos. Tem as moções, que também um comércio de abastecimento, transporte fluvial. A pecuária, que era a maior economia de exploração da época, o gado, o consumo interno, a colonização e as fronteiras que foram expandidas. E, lembrando da nossa aula passada, os jesuítas, que veio com o conceito de civilizar e catequizar. Então, vocês têm que estar atentos a esta expansão do território brasileiro com todas essas nomenclaturas que nós explicamos no decorrer da aula, tá? Boa aula! E para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED GV.